Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim então falar sobre 3 livros que são livros de memórias, o Mom, Me and Mom, da Maya Angelou, O Que Vem ao Caso, da Inês Pedrosa, e o Diário de Sandhome, da Dina Yafazova. Eu acho que é assim que fala. Na realidade, o Mom, Me and Mom, da Maya Angelou, foi o último sorteado da minha TBR Jar. E foi o que meio que motivou, porque na realidade eu tava com bastante vontade de ler livros de memórias já faz um tempo, então foi isso que motivou isso. Pra quem não sabe, um livro de memórias tende a ser um livro autobiográfico, é um livro autobiográfico, eu acho, em que alguém vai contar uma coisa específica da sua vida. Em geral, a diferença, eu acho, de um livro de memória para um livro de autobiografia é que na autobiografia existe um compromisso maior de você ter um começo, um meio, um fim, de tudo fazer uma narrativa mais clássica, mais assim, mais completinha. Enquanto o livro de memória, acho que pode ser mais fragmentado, você pode escolher falar sobre a sua mãe, por exemplo, e sobre a sua relação com a sua mãe. Isso pode ser meio picotado, você pode deixar outros aspectos da sua vida de fora, você tá focando na sua mãe, eu acho que é mais ou menos isso. Pra mim, pelo menos, é isso que define um livro de memória de um livro uma autobiografia, por exemplo. E a gente vai ver um caso que é esse da Inês Cabral, que tem uma outra coisa ali, mas enfim, vamos um de cada vez. Vou começar com uma minha irmã da Maya Angelou, então. Esse aqui é o primeiro livro que eu leio da Maya. Ela é uma escritora grandaça nos Estados Unidos, aqui tá a carinha dela. Ela nasceu... não tem a data aqui, mas ela faleceu em 2014. Eu vou deixar o link ali embaixo se eu conseguir encontrar, mas o Google fez uma homenagem que eu achei muito legal pra ela nos Doodles esses tempos, que tinha a leitura de um poema dela, que é um poema muito bonito, assim. Então eu vou deixar o link ali embaixo, que eu achei bem, bem legal. E ela tem uma obra bem extensa. Aqui, ó, a gente vê os títulos dos livros publicados, é bastante coisa. E tem vários que estão dentro da categoria de autobiografia, inclusive o que, pelo menos pra mim, me parece o mais famoso, que é o I Know Why the Caged Bird Sing. Eu sei porque o pássaro preso canta, alguma coisa assim. E esse aqui é então um desses considerados textos autobiográficos, mas ela tem também ensaios, poesia, livros infantis, tem livros de culinária, gente, olha só. Tem, enfim, várias coisas que ela já escreveu, então achei bem legal. Eu peguei esse livro na livraria um dia, assim, bem desavisada, vi que tava lá, achei interessante. E ela já foi publicado, viu, aqui no Brasil também, que saiu como Mamãe, Eu e Mamãe, pela Rosa dos Ventos. Tem uma frase que a própria Maya Angelou vai usar pra falar com a mãe, quando a mãe já tá bem velhinha, bem velhinha, que é: você foi uma mãe terrível para crianças pequenas, mas você foi uma mãe incrível para adolescentes, jovens, adultos. E eu achei que foi um jeito que definiu super bem essa relação, porque quando ela tem um irmão que é um pouco mais velho que ela, e essas crianças são meio que deixadas de lado quando os pais resolvem se divorciar e vão morar com a avó. Então eles meio que perdem o contato com a mãe e com o pai também, até ela, acho que ela tinha 13 e o irmão tinha 15, 16 anos mais ou menos, que é quando eles vão morar de novo com a mãe. Então no começo ela tem um super pé atrás, ela basicamente não tinha memórias da mãe. E isso cria uma relação muito esquisita pra ela, né? A avó dela que cria ela e de repente agora ela tem que morar com a mãe, chamar essa mulher de mãe. E a verdade é que a mãe dela é uma pessoa super centrada e super respeitosa dessas individualidades e dessas emoções. E elas criam um relacionamento que é muito bonito a partir disso. E ela é uma mãe muito tranquila, talvez, nisso de os filhos têm que aprender com o próprio... fazendo mesmo, e errando, e sendo muito compreensiva dos erros, ao mesmo tempo que tenta retratar essas coisas.
Então foi muito interessante, assim. É um livro que explicita, sim, coisas da situação das duas. Por exemplo, o fato da Maia ser mulher e ser negra. Isso faz com que ela sofra uma violência específica, por exemplo. Então todo esse tipo de dado autobiográfico também tá aqui. Mas o livro é principalmente para mostrar essa relação entre as duas, assim, e é muito bonito. Eu queria mostrar, tem foto delas juntas. Eu achei muito legal. É gostoso ver essa relação, assim, entre mãe e filha, sabe? Uma coisa que eu acho muito legal também é que a mãe dela e ela acaba tendo também muito essa perspectiva de empoderamento, assim. Me parece que muitas das coisas que a mãe dela fazia era só pra mostrar pra ela que ela também podia fazer, que ela tinha força, que ela devia fazer ela mesma as coisas. E isso tudo foi muito legal, foi muito bonito, assim. É difícil falar sobre o livro porque é um livro simples nesse aspecto, né? É só ela falando sobre a mãe e a relação dela com a mãe. Mas tem episódios muito interessantes e muito bonitos e muito legais. Por exemplo, a mãe dela tá cuidando de uma outra senhora velhinha. E essa senhora tem muitos quadros, muitas obras de arte. E ela tem Alzheimer e já esqueceu boa parte das coisas da vida dela e da família. Ela não sabe mais se reconhecer, mas ela tem uma relação muito forte ainda com essas obras e com o sentimento que essas obras causam nela. E a mãe dela chama a Maia pra ver isso também, por exemplo. Ou o jeito que ela cuida da filha em situações tensas, em situações extremas, também é muito interessante, também é muito voltada para essa coisa do... eu não tô indo aí te tirar da enrascada, eu tô indo aí te ajudar a sair da enrascada, a fazer com que você saia da enrascada sozinho. Então acho que é muito nessa linha, é bem legal, eu recomendo bastante, principalmente para pessoas que têm interesse nesse tipo de relação, assim, é um livro bem gostoso. E caso você já tenha lido mais alguma coisa da Maia, também me aviso que é legal de ler, porque eu fiquei com vontade de conhecer outras coisas dela também. O segundo livro, então, que eu li é O Que Vem ao Caso, da Inês Cabral. Esse aqui foi publicado pela Alfaguara. A Inês Cabral tá aqui. Ela é filha do João Cabral de Melo Neto. E ela, então, nasceu em Barcelona, né? O João Cabral de Melo Neto, ela trabalhava com diplomacia, então eles moraram em vários lugares. E esse aqui é um livro de memória barra um romance autoficcional. Enfim, esse aqui é um livro que tá mais nesse miolo não definido direito de é romance, é ficção, é verdade, o que é, o que não é. Mas eu achei bem gostoso, assim. A gente vai acompanhar então essa personagem, que supostamente tem muito da autora, que diz que ela se baseia em suas experiências pessoais para reconstruir parte da sua infância, juventude e idade adulta. Então, ele não é narrado em primeira pessoa, ele é narrado ela fez isso, ela fez aquilo, ela não sei o quê. E a gente acompanha essa menina, então, que desde criança é muito esperta, tem um raciocínio muito interessante, assim, muito afiado e muito crítico também. Ela estudou em vários momentos em colégios de freiras e vivia tendo problemas porque questionava lógicas. Então essa postura bem legal que gera alguns problemas nela quando criança também e vai continuando assim na adolescência até que, enfim, que ela vira adulta, vira mãe de seus próprios filhos, tem um relacionamento que acaba terminando, né, com o pai dos filhos e tal. A personagem é interessante, a personagem que ela criou, ou ela, enfim, é bem interessante. Ela tem muito esse questionamento religioso, por exemplo, de tentar entender essa formação religiosa que ela teve, que em tantos momentos não faz muito sentido, por exemplo.
tem momentos assim tão bonitinhos de relação com os pais, em relação com o pai, né, e tal. Tem também, curiosamente, uma coisa ali com a maternidade, de como ter os seus filhos, de querer ser diferente do que seus pais foram e tal. É um livro gostoso de ler. A parte final se passa num momento de ditadura, então tem um pouco disso envolvido também, caso alguém se interesse por esse tema, né, a ditadura brasileira. Então é um livro gostoso, eu não diria que é um livro imperdível, assim, mas é uma leitura simpática, uma leitura gostosa, é um livro bem escrito, uma história interessante, uma personagem interessante, mais do que uma história interessante, eu acho que é uma personagem interessante. Então, vale a pena caso alguém esteja procurando uma leitura um pouco mais leve, mais simples, mais gostosinha nesse sentido, eu acho que é um livro bem legal. E o último, então, livro de memórias que eu li é o Diário de Sandholm, da Dina Yufazova. Esse aqui foi publicado pela editora da UFPR e teve uma organização da tradução do Vinícius Mariano de Carvalho, mas teve uma equipe um pouco maior de tradução. E esse aqui sim foi assim, nossa, esse aqui foi um livro incrível, incrível, incrível. Bom, eu vou virar um pouco íntima dela e chamar ela de Dina para facilitar as coisas nesse vídeo. A Dina é uma jornalista do Uzbequistão. Ela vai narrar um pouquinho ali da infância, bem rápido. Na verdade, ela nem já tem muita infância, ela só vai contar pra gente, basicamente, sobre o fim da União Soviética, o que se cria no Uzbequistão a partir disso, porque o que acaba, né, o Uzbequistão tá ali no sul da Rússia, no Oriente Médio, e eles faziam parte da União Soviética, então quando acaba a União Soviética, o que vira do país, que acaba entrando numa espécie de ditadura e de governo totalitário, que, enfim, é até mais repressor do que era a União Soviética em alguns aspectos. Como ela vira jornalista, vai falar um pouquinho então da carreira dela até o momento, ela faz uma pausa para ter filhos, e quando ela volta para a profissão que ela começa a ter mais problemas, digamos assim. Ela acaba se envolvendo na produção de materiais que vão contra a ideologia do governo. Aos poucos ela começa a trabalhar para veículos externos e falar coisas ruins sobre o governo. E ela está fazendo a apuração por uma matéria sobre censura no Uzbequistão, quando as coisas começam a ficar realmente ruins. Como jornalista, ela sempre foi assediada pelo governo do Uzbequistão, nessa pressão de precisar falar bem do país o tempo todo, e como repórter internacional mais ainda, porque daí você tem que não só convencer a sua população, mas convencer outros países da legalidade do seu governo e da imagem boa desse governo. Enfim, até que as coisas chegam ao extremo e ela foge então do Uzbequistão para pedir asilo na Dinamarca. Ela escolhe a Dinamarca porque era um país com quem ela tinha mais contato, por conta da profissão dela. Ela escrevia para muitos veículos dinamarqueses, conhecia pessoas e tal. Então esse aqui é um livro sobre o pedido de asilo dela e da situação dela como refugiada. Então ela vai se debruçar sobre esse período da vida dela para escrever esse livro. E, então assim, isso tudo que eu contei até agora é o contexto de partida. Então ela chega na Dinamarca e vai para esse campo de refugiados que chama Sandholm. Fica, eu não sei direito como fala em dinamarquês isso, mas fica perto de Copenhague. E é isso que ela vai narrar pra gente. E, gente, que livro! Caramba, assim, é muito impressionante, né? A gente tem essa imagem, nossa, na Dinamarca vai dar tudo certo, é um país incrível e tal. E a verdade é que ela vai relatar, assim, uma condição de vida e uma condição de solução de coisas que é problemática em vários níveis, assim. Tanto o fato, por exemplo, do campo parecer muito com uma prisão e de ter funcionamentos, dinâmicas internas que se assemelham muito a uma prisão, por exemplo. Então isso é uma coisa que ela critica muito. Ela vai falar muito sobre a burocracia e sobre o processo, e a pessoa que faz o prefácio vai falar justamente sobre o processo do Kafka, que
essa coisa que você se sente perdido, assim, dentro desse processo e tal. E isso também é muito interessante dentro da obra. Ela vai contar a história de várias das pessoas que ela conheceu no campo e o que levam as pessoas a pedir asilo, quais são os tipos de problema, então perseguições étnico-religiosas, perseguições de cunho mais político, e é muito interessante. Então ela vai falar principalmente sobre essas dinâmicas de recepção de refugiados, assim. E é muito interessante ler um livro nessa época de hoje, ele já foi publicado faz algum tempo. Essa edição aqui é de 2014, a Dina nasceu em 1971, mas agora em 2018, 2014 a gente já vivia um pouco isso, mas acho que agora em 2018 a gente já vive ainda mais essa questão dos refugiados, né? Tanto dentro do Brasil como grandes histórias que a gente ouve e como isso é impactante, né? Uma coisa que ela fala, né? Geralmente essas pessoas sofreram muito por diversos motivos, são pessoas que sofreram muito e muitas dessas pessoas são pessoas que sofreram por defenderem a democracia, né? De alguma forma, de irem contra esses regimes totalitários e tal, e como é difícil que quando esse tipo de pessoa busca ajuda, elas são meio que tratadas como bois, assim, né? Tipo, entra nessa fila, espera não sei quanto tempo e ninguém explica o passo a passo, ninguém se preocupa com saúde, enfim. É um livro difícil, tipo, de livro assim bem difícil de engolir, assim, e é um livro que incomoda muito. Interessante que depois que ela estabeleceu a vida dela de volta, e fora que teve, mesmo depois que o asilo foi concedido, teve vários problemas para ela retomar a vida, e teve problemas com políticos de municípios que não queriam fornecer a ajuda que ela deveria receber. Enfim, olha, assim, sério. Mas ela começa a trabalhar então com essa questão do direito dos refugiados e tal, que é muito interessante. E é um livro assim, porque ela é refugiada, né? Ela tá pedindo isso, então ela conta dessa perspectiva de dentro, de uma pessoa que já é uma pessoa assim que, pô, já é jornalista, já tinha lutado muito contra um regime totalitário e tal, e dela de repente se depara com essa situação e ela tem que lidar com uma situação completamente nova e inesperada. Então é um livro bem interessante, eu recomendo muito, 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 muito mesmo, assim, um livraço esse daqui. Bom, pessoal, é isso. Então, esses foram os 3 livros aí de memórias que eu li nos últimos tempos. O da Inês Cabral tem essa coisa, né? Não é exatamente um livro de memórias, mas se parece com um livro de memórias. Então, tá aqui junto. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês já tenham lido alguma dessas coisas, me avisa o que vocês acharam nos comentários. E, enfim, também me contem quais são livros de memórias que vocês gostam. Também vou achar legal saber isso. Obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.